aí, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui é a pastora Tânia Dias, do canal De Dentro para Fora, Igreja Arca da Aliança. Nesse dia eu quero deixar uma pequena reflexão para vocês, dentro do livro de Isaías capítulo 43, verso 18 e 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nós vemos aqui Isaías, ele estava profetizando para o povo no cativeiro babilônico. Você imagina como o povo de Israel estava de pés e mãos atadas no cativeiro. Um povo que era rico, que era portador de promessas de Deus. Imagine como esse povo estava agora, duvidando até mesmo que Deus existe, duvidando do poder de Deus, porque Deus fez tanta promessa, mas agora o povo estava ali numa situação muito complicada. Então, uma situação de exílio, numa situação de cativeiro. Então o povo estava triste, já tinha largado seus instrumentos musicais, já tinha guardado, porque o povo não tinha mais condições de estar adorando a Deus. O povo estava perdendo a fé. Então o povo estava muito desanimado. Eu quero trazer essa palavra para você com o tema: é tempo de recomeçar. Quantas vezes também isso não acontece com as nossas vidas? Quantas vezes nós não passamos por desertos e nesses momentos da nossa vida nós questionamos: Deus me fez uma promessa que eu ia ser pastor, Deus me fez uma promessa que eu ia ser empresário, Deus me prometeu que eu ia casar, e a gente se vê numa situação tão contrária que a gente não consegue ver lá na frente que seja possível as promessas do Senhor acontecerem sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos guardar uma coisa: é no deserto da nossa vida que Deus nos forja, é no deserto das nossas vidas que Deus nos conhece e nós passamos a conhecer Deus. É no deserto. A Bíblia diz em Oséias 2,14 assim: e eu te atrairei, te levarei para o deserto, e lá falarei ao seu coração. É no deserto que Deus se revela às nossas vidas. Então, querido, nós precisamos aprender a valorizarmos os desertos em que nós passamos. No momento atual, nós estamos vivendo um grande deserto. Nós estamos vivendo 3 problemas, né? Nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Todo o planeta, né, foi acometido por esse coronavírus. E todos os países, é uma pandemia, ela é internacional, todas as nações estão acometidas pelo coronavírus. Então isso é assustador. Nós vivemos um problema nacional, nós vivemos uma guerra pelo poder, onde as emissoras de TV já não falam a verdade, onde há toda uma armação para derrubar o governo. Então nós vemos assim uma situação tão assim de calamidade que nós ficamos instáveis quanto ao futuro. E nós vivemos uma outra situação, que é a situação financeira, onde nós vemos tantas pessoas perderem o emprego, nós vemos o desemprego em massa, nós vemos que o Brasil, se continuar dessa forma, parado, todo mundo em casa, muitas pessoas vão estar desempregadas daqui a pouco. Então vai haver fome. Aqueles que não morreram pelo Covid vai morrer pela fome. Então isso assusta. Isso tem assustado muito. Mas eu quero que você lembre da promessa. Que você esteja focado na promessa. Deus te fez uma promessa. Esteja focado na promessa. Então, mas como eu quero trazer para você como nós vamos vencer essa situação de deserto, essa situação que nós estamos vivendo hoje. Um ponto, eu quero que você mude o foco. É necessário mudar o foco. Nós não podemos ficar focado na pandemia, nós não podemos ficar focado nas notícias dos jornais, porque essas notícias elas são manobradas, há interesses políticos por trás. Nós temos que estar focados em Deus.
um ponto importante para você lembrar: passado é passado, sai dele. Não viva no passado. Passado, queridos, a Bíblia fala: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quando o Senhor fala isso, ele não fala de passado bom ou passado ruim, ele coloca todos os dois no mesmo nível. Não os considereis. Passado só deve ser lembrado por nós como aprendizado, como experiência de vida para agregar a nós conhecimento, crescimento espiritual. Mas nós não devemos ficar presos ao passado. Então, passado é passado. Sai dele, em nome de Jesus. Passado bom. Quando nos prendemos ao passado bom, nós ficamos ali imaginando, igual o povo do Egito. Ai, lá no Egito eu tinha cebola, eu tinha pepino. E você nos trouxe, Moisés, para esse deserto. O povo estava preso. Essas coisas tão supérfluas, tão fúteis, quando eles tinham uma promessa tão grandiosa de ir para uma terra que manava leite e mel. Estavam ali sob a mão do Senhor. Quando o povo via sinais, via maravilhas, nada disso satisfazia o povo, porque o povo estava preso ao passado. Você vê, eles viam sinais, as roupas não envelheciam, os sapatos não gastavam, Deus fez sair água da rocha, Deus fez cair perdizes do céu, eles comiam carne, que Deus fazia chover carne ali, pão, maná. Mas nada disso prendia a atenção do povo, porque o povo estava focado no passado. Então o passado bom te impede de ver o que Deus está fazendo agora na sua vida. Te impede de ver o mover do Senhor dentro da tua vida, na tua casa, na sua família. Então você não deve se prender ao passado, porque quando você se prende ao passado, é como se você dissesse para Deus: Deus, no passado você fez muita coisa, no passado foi bom pra caramba, mas agora, Deus, não estou acreditando que você faça mais nada. É como você dissesse isso para Deus. Você anula o poder de Deus sobre a tua vida. Se o passado foi mal, se o passado foi ruim, nós vemos muitas pessoas presas ao passado ruim, e elas entram em depressão, só ficam pensando no passado e murmurando: ai, porque minha mãe me rejeitou, porque o meu pai me rejeitou, porque meu pai me espancava quando eu era pequeno, porque quando eu era pequeno eu passei fome. Ficam presos ao passado, a um passado ruim. Então, tem pessoas que ficam presas ao passado de traição. Eu observo quando eu passo nesses bares, tem homens ali bebendo o dia todo, ouvindo aquelas músicas de sofrência, toma aí os R$50, aquelas músicas ridículas, ficam ali sofrendo umas músicas besta, que às vezes eu paro assim, fico olhando: meu Deus, parece que esse homem gostou de levar chifre, porque ele fica pedindo, toda vez que eu passo aqui, ele está ouvindo a mesma música, e ele pede o dono para poder repetir a mesma música. Tem um caso aqui no bairro, que o homem quer ouvir a mesma música todo dia, e quer beber, e ficar ali remoendo uma traição. Então nós não devemos, irmãos, quando nós ficamos presos ao passado, é como a mulher de Ló. A Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? A mulher de Ló, Deus deu a oportunidade de resgate da família de Ló, porque Abraão intercedeu por eles, mas a mulher de Ló estava presa às suas coisas materiais. Ela estava presa ao seu passado, tudo que ela viveu ali, a história com a família. Então ela pegou e olhou para trás. Quando a mulher de Ló olha para trás, ela vira uma estátua de sal. O sal ali, ele já não presta para nada, ele virou uma estátua, ele endureceu, então ele não se solidificou, ele não vai prestar para mais nada. Então essa mulher de Ló, o que nós vemos dela, o que nós aprendemos? Ela é uma mulher que ela ficou sem nome na história. Tu vê que, como se refere a ela? A mulher de Ló. Não foi ninguém, ela foi só a sombra de Ló, foi a mulher de Ló. Então ela ficou sem nome na história, ela não marcou a história. A Bíblia não fala sobre seus feitos, só fala que ela ficou olhando, ela olhou para trás, e nisso ela foi transformada numa estátua de sal.
Então, irmãos, o povo de Israel ficava olhando para trás sobre tudo que eles tinham vivido e o que aconteceu. Eles não conseguiram entrar na terra prometida, somente os descendentes entraram, receberam a promessa do Senhor. Então nós precisamos entender que uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, porta fechada também é bênção. Às vezes você pode pensar assim, as portas estão fechadas, né? Agora, vivendo essa pandemia e muitas coisas estão se fechando. Mas Deus está dando oportunidade para a igreja se levantar. O Senhor falou para mim, minha serva, a igreja estava vindo sem comunhão comigo. Indo para a igreja por ir, mas sem comunhão comigo, sem valorizar o meu templo. A igreja perdeu, a igreja se afastou dos primórdios, ela se afastou da oração, se afastou do monte, do evangelismo. A igreja se acomodou dentro de 4 paredes. E agora vai iniciar uma nova era, onde eu vou levantar uma igreja potente, uma igreja de oração. Nesse período em que estamos em casa, Deus está trabalhando na vida de muitas pessoas e vocês vão ver que Deus vai levantar muitos profetas nessa terra. E profetas que falam a verdade, profetas que não se acovardam, que não tem medo de falar porque o irmão não vai gostar, o irmão vai ficar bravo. Não, profetas que falem a verdade, como João Batista foi. Esse tempo precisa de profetas como João Batista, que diga mesmo, raça de víboras, se convertei-vos dos vossos pecados, senão vão para o inferno. Nós precisamos, queridos, e o Senhor vai levantar uma nova geração de profetas. Então, nós precisamos deixar o passado para trás. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que farei novo, que farei uma nova coisa. Deus já está fazendo, Deus já está trabalhando sobre a sua vida. Uma vez eu estava ali presa, pensando assim que Deus não estava fazendo nada na vida do meu filho. Porque o passado, ele cega. E eu vou falar para vocês sobre essa parte da minha vida. Deus já estava trabalhando a favor do povo, para libertar o povo. Deus já estava levantando o rei que viria libertar o povo. Mas o povo não estava vendo o agir de Deus. Foi como no Mar Vermelho. Quando Deus manda Moisés tocar no mar, para abrir o mar, o povo não viu o mar se abrir de imediato, porque o mar não abriu pela margem. O mar, ele abriu do meio. Segundo os cientistas provam, os estudiosos, o mar, ele abriu do meio para a margem. Então o povo não estava vendo o mar se abrir, mas o mar já estava se abrindo. Então eu quero que você creia, embora você não está vendo Deus trabalhar na sua vida, mas Deus está trabalhando. E quando você menos esperar, aquela porta, aquele milagre que você aguarda, Deus fará acontecer na sua vida. Então Deus estava trabalhando, mas o povo não via. Será que você tem visto o que Deus está fazendo na sua vida? Muitas das vezes nós não vemos o que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem feito coisas grandes, onde não há expectativa nenhuma. Deus, ele fará uma fonte. A Bíblia fala aqui, no versículo 19, onde não havia expectativa nenhuma, Deus faria uma fonte. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Deus está mostrando que uma fonte nasceria. Brotaria água no deserto. No deserto da sua vida vai brotar água. Creia que Deus fará milagres na sua vida. Então somente mude o foco. Não fique preso ao passado, mas comece agora uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de leitura bíblica, de jejum, agora de comunhão. Se aproxime mais do Pai, para que você veja milagres acontecerem na sua vida. Uma vez, eu estava no banheiro me arrumando para o culto, e eu estava na pia escovando o dente, e eu olhei para o espelho, e eu falei para Deus, Senhor, o meu filho, eu estou na igreja, e pessoas gostam de afrontar, e uma mulher chegou para mim e falou assim: que adianta você ser pastora, tirar a pessoa lá das drogas, teu filho tá aí bebendo ainda. E eu fiquei muito triste com aquilo, e eu fui pro espelho. Eu tenho a mania de orar no banheiro, e Deus sempre age
quando eu oro no banheiro, e quando eu oro sempre, né? Mas eu tenho eu me sinto mais assim perto de Deus quando eu tô no banheiro orando. Isso é uma coisa minha. Às vezes eu ajoelho até na beira do vaso, deito a cabeça ali na tampa do vaso e fico ali orando com o Senhor. E eu falei assim, poxa Deus, eu sou pastora, tenho que aceitar afrontas de muitas pessoas endemoniadas. E uma mulher chegou para mim e ela falou, de que adianta você ser pastora se teu filho ainda bebe? E eu falei para Deus. E eu falei, Deus, o Senhor fez promessa que meu filho seria pastor, e meu filho bebendo, e ele não para de beber, ele diz que não consegue, já tomou remédio. E eu fiquei muito triste ali orando com o Senhor. Aí de repente o banheiro sumiu. E a minha casa, eu via ela totalmente diferente. A minha casa, as paredes estavam toda infiltrada, estava toda preta. E eu ouvia vozes dentro da minha casa, eu via pessoas estranhas dentro da minha casa. Eu falo isso, eu choro, irmãos, porque o quadro foi muito triste. E eu via drogas, muitas drogas, eu via armas dentro da minha casa. E de repente eu vi meu filho, pele e osso, muito magro. E eu via eu e minha filha assim acuadas num canto, como se nós estivéssemos refém ali. E aquelas pessoas ali, a minha casa, ela, o que me dava a entender é que ela tinha sido transformada num ponto de drogas. E eu via muitas pessoas drogadas, marginais ali dentro da minha casa. E de repente aí essa visão sumiu. Aí quando a visão sumiu, Deus falou para mim assim, minha serva, você ao invés de murmurar porque seu filho ainda bebe, você deveria agradecer. Porque o que o diabo planejou para o seu filho foi tudo isso que eu te mostrei na visão. Mas eu, o teu Deus, pela tua fidelidade a mim, porque eu tenho visto que mesmo com todas as pessoas te afrontando, eu tenho visto que mesmo com toda a luta que Satanás levanta contra a sua vida, você nunca recuou. Você sempre se manteve de pé, buscando a minha presença e fazendo a minha obra. Mesmo doente, mesmo se arrastando, você não parou de fazer a minha obra. E você sempre procurou colocar as almas, as vidas, no centro do teu coração, porque você sabe que as vidas é o centro da minha vontade. Então você sempre se preocupou em cuidar das vidas para mim. E o Senhor falou, o teu filho ainda bebe, mas ele somente bebe ainda. Mas seu filho já é um advogado, ainda continua estudando, e em breve ele será muito mais do que isso. E essas pessoas que te afrontam vão ver a minha glória na sua vida. Então agradeça, porque o teu Deus tem sido fiel com você. E naquele momento eu curvei a cabeça e eu agradeci ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez pela minha vida. Então eu estava olhando o cenário que estava na minha frente. Eu não estava olhando o que Deus já fez e o que Ele ainda vai fazer. E eu creio que Ele vai fazer grandes coisas na minha vida. Eu creio que na tua vida também. Então não olhe o cenário à sua volta. Não fique preso ao passado, mesmo bom ou ruim, não fique preso. Só traga lições boas para você, mas não fique preso ao passado. Liberte-se nessa noite. Então eu quero te pedir que nessa noite, você tão somente levante-se, posicione-se com Deus e recomece. O tema desse estudo foi é tempo de recomeçar. Então, levante-se, posicione-se e recomece. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para que o YouTube reconheça como relevante, que você compartilhe com seus amigos, que você venha tocar, ativar o sininho para receber as notificações do vídeo. E se inscreva no canal para receber os nossos trabalhos. Amém? Beijo grande.